Olá, galera do canal Oi Oi Oi, estamos aqui para mais um vídeo, né? Agora o conteúdo de novembro sobre consciência negra. E antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, o conteúdo especificamente do vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações quando forem se inscrever, like, dislike e deixar comentários, tá, pessoal? Tudo isso é importante para a relevância do canal, faz o canal crescer, eu ganho mais pessoas inscritas aqui no canal. E o canal também tem um perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi, tá? Que eu vou deixar aqui. Bom, novembro é o mês da consciência negra, então aqui no canal nós vamos começar um assunto que eu acho assim interessante, mas também problemático, né? Nas nossas novelas, na nossa dramaturgia brasileira, nós sempre tivemos aqui, até então, né, até tempos atrás, personagens negras que elas estão ali, mas elas não têm uma história própria. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Né? Elas vivem muitas vezes as histórias dos patrões, os dramas dos patrões, porque a maioria das personagens que eu vou falar aqui são empregadas domésticas, então elas não vivem elas não têm a própria vida, os próprios dramas. Eu fico revoltada! Elas vivem os dramas dos patrões e elas não têm uma vida própria, não conhecemos o que está por trás da vida dessas mulheres em algumas telenovelas. Então, eu vou começar aqui com uma personagem, tá? A Zezé de Vale Tudo, interpretada pela atriz Eni Pereira, tá? A Zezé, ela era empregada do pai do Ivan, o seu Bartolomeu, e morava ali com eles, num quartinho, no apartamento ali no bairro do Flamengo. Fora isso, a gente não sabe o que é, assim, se a Zezé teve filhos, tinha netos, se tinha família no Rio de Janeiro, nada. Não sabemos nada sobre o passado da Zezé, a vida particular da Zezé, não sabemos nada. O que a gente vem a saber no decorrer da trama aí é que a Zezé se torna responsável por Gildo, né? De certa forma, ela toma conta do Gildo, que o Gildo vai passar a morar com ela no decorrer da trama de Vale Tudo. Eles passam a morar, eles ficam juntos no quartinho onde ela mora, ali na casa no apartamento do seu Bartolomeu. E é só isso que a gente sabe da Zezé. Outras coisas da vida da Zezé a gente não sabe, tá? Outra personagem da Eni Pereira, que eu posso destacar aqui, também empregada, tá? É a Thalita em Anos Rebeldes. A Eni Pereira, em Anos Rebeldes, ela interpretou a empregada doméstica Thalita. A Thalita trabalhava para a família do João Alfredo. Aqui o João Alfredo é interpretado por Cássio Gabus Mendes. Ele faz um estudante que entra para o movimento estudantil e depois entra para a luta armada, né? A trama que se passa aí nos anos 60, nos tempos da ditadura e tal. E aqui a Thalita não tem história nenhuma, não temos informação sobre nada da Thalita, se ela tem família, filhos, netos, irmãos, primos. A única coisa que sabemos de Thalita é que ela tá ali para servir a família do João Alfredo, e é só isso. Que aqui até tem uma coisa interessante,
A outra empregada da trama aqui, que é a Dagmar, a Dagmar tem mais história, a gente sabe mais coisas da Dagmar do que da Thalita. A Dagmar, um ponto interessante aqui, a Dagmar é a empregada branca. Ela é a empregada branca da família da Maria Lúcia. A Dagmar é empregada da Carmen e do seu Damasceno, os pais da Maria Lúcia. Aqui nós sabemos que Dagmar tem uma filha pequena e Dagmar, ela tem um tipo de namoro, um trelelê com o porteiro do prédio da Maria Lúcia, né? O Caramuru. Então, veja bem, aqui a Dagmar, ela tem uma história, ela é a empregada branca da Maria Lúcia e ela tem uma história. E a Thalita, a empregada da família do João Alfredo, uma empregada negra, ela não tem uma história qualquer, nada, não sabemos nada da Thalita, tá? Tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo. A tia Anastácia, né, nós tivemos aqui 3 atrizes que interpretaram a tia Anastácia em várias fases aí do sítio do Pica-Pau Amarelo. A primeira delas foi a Jacira Sampaio, de 1977 a 1986, depois a do Moraes, de 2001 até 2006, e a Rosa Maria Collin, em 2007. A única coisa que a gente sabe da tia Anastácia é que ela é cozinheira da Dona Benta lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais do que isso, não sabemos nada sobre tia Anastácia. Ponto. Acabou. Inácia. A Inácia da novela Renascer. Aqui temos a Inácia em 2 fases, tá? A fase jovem da Inácia, que foi vivida pela atriz Solange Couto, e depois pela Chica Xavier. A Inácia, ela é empregada do José Inocêncio desde jovem. Então, ela viu, né, a Maria Santa chegar, casada com o Zé Inocêncio, ficou servindo o Zé Inocêncio e criando os filhos do Zé Inocêncio depois da morte da Maria Santa. Não sabemos qualquer história de Inácia, da família de Inácia. Eu não lembro se a Ritinha, que vem aparecer na segunda fase da trama, ela é família da Inácia, que era a Ritinha, a Isabel Filardes, que chega para trabalhar na fazenda e era casada com o peão Damião, alguma coisa desse tipo. Não lembro se a Ritinha chegava a ter parentesco com a Inácia, mas assim, a princípio, a história da Inácia não sabemos nada, né? Da onde ela veio, se ela tem filhos que estavam na Bahia, que se estavam em outro estado, netos, irmãos, irmãs, não sabemos nada. Ela estava ali para servir a família do José Inocêncio e o próprio José Inocêncio. E no início, né, quando a Inácia era jovem, ela chega a ter uns certos ciúmes da Maria Santa e uns ciúmes da cozinha lá, da fazenda, enfim. Mas história da Inácia não sabemos. Outra personagem que eu posso destacar aqui, a Zilda, a Thalma de Freitas em Laços de Família, de 2001, 2000, essa novela, né? Enfim, a Zilda, ela é empregada da Helena, interpretada aqui pela Vera Fischer. E ela, além de estar lá, né, para ser a empregada, né, você vê todas as mulheres que eu citei aqui, empregadas domésticas, tá? A Zilda é empregada doméstica, ela tá lá para fazer os serviços da casa e também ela acaba absorvendo os dramas amorosos lá de Helena, de Camila, da Íris, né? Toda a treta familiar,
Helena com Camila, Iris com Camila, aqui não tem nenhuma indicação que a Zilda tenha uma vida própria. Ela fala, ó, vou sair, vou fazer um curso, eu tenho alguém da família que está doente, não venho trabalhar amanhã, nada. A Zilda aqui, além dos serviços da casa, ela vive os dramas da Helena e da família aí da Helena, tá? Outra Zilda aqui. Parece que Manuel Carlos não tem muita criatividade para nome de empregado doméstico, né? Outra Zilda aqui, interpretada por Roberta Rodrigues em Mulheres Apaixonadas. Aqui, Zilda novamente, tá? Ela é empregada da Irene e do Carlão. A Irene e o Carlão, os pais da Doris e do Carlinhos. E é também empregada dos pais do Carlão, que tem toda aquela treta com a Doris e os avós e tal, né? Mas aqui eu vou destacar uma coisa específica. Há uma cena, não sei em qual capítulo que é, de Mulheres Apaixonadas. A Zilda tem um determinado capítulo que ela pede para Irene que ela precisa sair mais cedo, que ela precisa, sei lá, fazer alguma coisa. Ela precisa fazer alguma coisa num dia determinado da semana, então ela precisa sair mais cedo. Aí a Irene fica chateada porque vai ter que, eu vou ter que lavar a louça. Você vai ter que sair e eu vou ter que colocar a mão na massa aqui, eu vou ter que lavar a louça. Lave a louça, horas. E o outro fato aqui que a gente pode destacar da Zilda, tá? A hipersexualização da Zilda, tá? Mulheres negras, quando não fazem o papel da empregada doméstica, às vezes, em algumas novelas, tá? Isso antigamente, espero que agora as coisas estejam mudando, né? Esse fato, assim. Aqui temos o fato da hipersexualização da Zilda, tá? Aqui, a Zilda, ela sofre constantemente o assédio de Carlinhos, o filho do Carlão. Aí, ela tira a virgindade do Carlinhos. É como se fosse, né, tipo, é o pacote que ela oferece. Além dela ser empregada, ela tem que tirar a virgindade do moleque, que isso era coisa que acontecia de fato, tá, gente? Nos tempos aí da escravidão, muitas mulheres negras que trabalhavam na casa grande, além delas fazer os serviços domésticos, elas serviam de escrava de cama para os filhos dos patrões. Então, os filhos dos patrões muitas vezes acabavam perdendo a virgindade com essas escravas, né, lá da casa grande. E isso é uma coisa abominável nos dias de hoje. O moleque não deixava ela em paz, ela fazia o serviço dela lá em paz. Aí tem toda essa hipersexualização da Zilda, que ela tá ali para me servir na mesa e me servir na cama, né? Foda! Pois é, a Dalva Deuclone, né? Aqui, a Dalva Deuclone, interpretada pela Neuza Borges, ela é governanta da família do Leônidas, o Reginaldo Faria. A Dalva aqui, ela além de ser responsável, ela é responsável por todo o funcionamento da casa ali. Ela cria o Leônidas, é viúvo, então ela também fica responsável pela criação do Lucas e do Diogo, que são gêmeos. Aí depois da morte do Diogo,
quando o Lucas casa com a Maísa, ela também passa a cuidar da vida da Maísa, depois da Mel, e a gente não sabe nada da vida da Dalva, se a Dalva tem filhos, netos, irmãs, irmãos, tios, nada. A Dalva tá ali exclusivamente só para servir a família do Leônidas, para viver os dramas da família do Leônidas, para segurar a bronca do drama entre a Maísa e o Lucas, aí depois o drama da Mel com as drogas. Assim, ela não tem uma vida própria, né? Eu poderia também falar aqui da deusa, né? A deusa, mas ela tem uma história. Sim, ela tem uma história, né? Ela queria ser mãe, foi lá na clínica do Dr. Albieri para tentar fazer tratamento, fez o tratamento, aí descobriu-se depois ele descobriu que era o clone. E, enfim, o Dr. Albieri, quando descobriu que era o clone dentro da barriga da deusa, ele não deixou mais a deusa em paz. Ele apadrinhou o menino e, assim, ele não deixou a deusa exercer a maternidade dela. Ele não deu sossego para a deusa. E a deusa não pôde, né, exercer a maternidade dela como ela gostaria de ter exercido, porque Dr. Albieri ficou lá o tempo inteiro enchendo o saco por causa da criação dele lá, do clone dele, e ele não deixou a deusa em paz na vida, até que a deusa fugiu para o Pará para ver se ela tinha um minuto de paz, não me enche o saco, deixa eu ser mãe do meu filho. E foi isso que aconteceu com a deusa no decorrer da trama aí de O Clone também. Né? E é isso daí, pessoal. O assunto de hoje foi esse. Eu espero, assim, que para dramaturgia e para teledramaturgia ofereçam papéis melhores para o pessoal negro, aquém desses papéis de empregado, de escravo, de bandido. Eu acho que a teledramaturgia e a dramaturgia brasileira precisa fugir desses estereótipos, dessa hipersexualização também, tratando pessoas negras como se fosse um objeto para uso sexual. E eu espero papéis mais dignos para a população, né, para o pessoal, atores e atrizes negras. Eu espero papéis melhores para essas pessoas. E é isso daí, pessoal. No próximo vídeo, dando continuidade aí à consciência negra, eu vou falar sobre música. Então, vamos falar aqui sobre a origem do jazz, vamos falar sobre a origem do samba, do rock and roll, o próprio rock and roll, blues, hip hop, e vamos falar sobre esses ritmos musicais que foram inventados por pessoas negras, né? E é isso daí, pessoal. Um beijo para vocês. Antes, vou falar novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações, deixar comentários, tá? É importante deixar comentários nos vídeos do canal. E o nosso perfil no Instagram, @canal oioioi. Tá bom, pessoal? Agora sim, tchau, fui, beijo.